viver a experiência dela como mãe do Nick. E hoje a gente vai falar sobre pode ou não pode na gestação. Ontem abri uma caixinha de perguntas para vocês compartilharem as dúvidas de vocês, porque tem muito mito, gestante no geral é tudo não pode, né? Na dúvida, eu falo que não pode, e aí a mulher fica lá passando vontade de várias coisas. Oi, Li! Oi, Tá! Bom dia, tudo bem? Bom dia para o pessoal do YouTube, do Instagram. Bom dia, povo do YouTube! Estamos aqui mais um dia, seguindo aí com essa série do Ventre ao Colo, que está sendo maravilhosa, pelo menos para mim. Espero que esteja todo mundo aí curtindo e sendo bem esclarecedor para todas as gestantes, todas as famílias aí que estão nos acompanhando. E hoje também foi um tema onde a gente já teve perguntas, né? Como você disse, você postou lá no Instagram, já chegaram algumas dúvidas, né? Muitos mitos por aí para a gente desmistificar. Exatamente. Porque gestante sofre, né? Gestante é vista como aquela que abre as portas, as cadeiras chegam para a gente sentar, a gente é mimada, não pode passar vontade, mas também todo mundo dita a regra na vida da gestante. Então, todo mundo vai falar para a gestante, não, mas você não pode fazer isso. Se vê uma gestante fazendo, sei lá, andando de moto, nossa, mas olha, ela tá grávida, tá andando de moto. Nossa, mas olha, ela tá grávida e tá dançando até o chão na balada. Então, todo mundo quer ditar uma regra na vida da gestante e a gente tá aqui para te libertar. Se liberta das regras do povo. É bem isso. Eu acho que eu vou começar então com uma pergunta bem polêmica aí, porque nesse momento até os companheiros ficam meio, sei lá, eles deixam a grávida meio numa posição de intocável, né? Então vamos falando primeiro por esse tabu, que é o sexo durante a gestação, né? Ele é recomendado ou não é recomendado? Pode ou não pode? Pode. Pode, deve. Para alegria das grávidas fogosas. Gente, para muita gestante, a libido aumenta muito na gestação. E aí o marido fica com essa de, não, tô com medo de machucar o bebê, será que pode, tem algum risco? E a grávida fica subindo pelas paredes, né? Então, pode. A única restrição de sexo na gestação é no caso das ameaças de abortamento, né? Uma mulher que está com sangramento, está com descolamento de placenta no início da gestação, uma mulher que está com uma ameaça de parto prematuro lá, depois, né, de 30 e poucas semanas, começou a ter contrações, tá? Em repouso por causa dessa ameaça de parto prematuro. Então, essas situações que a gente precisa de um cuidado especial, e aí vai haver um repouso de várias atividades, a atividade sexual vai ser uma delas, porque durante o sexo a gente também libera ocitocina quando tem orgasmo, e isso pode induzir as contrações uterinas e acabar acelerando aí um processo prematuro que esteja querendo acontecer. Fora isso, só é contraindicado mesmo, por exemplo, se a gestante estiver fazendo um tratamento de uma vaginose, de uma candidíase, e aí está fazendo uso de um creme vaginal, aí durante esse período de tratamento, né, aqueles 7 dias, 10 dias que está usando creme vaginal, aí a gente recomenda não ter relação, até porque a vagina fica muito sensível quando a gente está com esse tipo de inflamação, infecção ali vaginal. É só nesse sentido mesmo que o sexo deve ser evitado. Então não chega até o bebê, né? O bebê não entende o que está acontecendo. Não chega até o bebê. O colo do útero está lá no fundo do canal vaginal, né? O pênis, muitas vezes ele consegue chegar perto, às vezes quando o colo está um pouquinho mais baixo, ele até toca o colo, mas até isso repercutir no bebê que está lá dentro da bolsa das águas, não tem nenhuma interferência. A gente só não recomenda sexo com bolsa rota, né, em trabalho de parto. Então, até em trabalho de parto, eu posso ter relação sexual. Mesmo que já estou com contrações, estou perdendo o tampão, não tem nenhuma contraindicação. Agora, se a bolsa tiver rompido e eu estou aguardando o trabalho de parto engrenar, aí não é indicado mesmo ter relação, porque aumentaria o risco de infecção, qualquer coisa que penetre a vagina, que aí leva a flora vaginal lá para dentro, né, onde está o bebê, e aí isso não é interessante nesse momento.
Então, só nesses casos mesmo que a gente contraindica a relação sexual. E claro, tem que ser uma coisa que a mulher também sinta vontade, assim como tem mulheres que ficam super fogosas com a libido altíssima, tem outras que ficam com a libido super em baixa, e aí também não vale a pena você ter relação sem vontade, né? Só por uma, né? Ah, não, meu marido tá com vontade, eu vou deixar ele na mão e tal. Isso não deve acontecer. Acho que deve haver uma conversa, né? Uma que você diga para o seu parceiro, né? Como é que você está se sentindo nesse momento da gestação, que você não está legal, não tem sentido vontade, e aí ir buscando outras formas aí de manter essa intimidade, enfim, né? Essa parceria. Mas às vezes o sexo também não é legal para a gestante. Até no final da gestação, às vezes a barriga já está maior, as posições precisam ser adaptadas, né? E aí não anima muito de transar. Você fala, nossa, que preguiça. Que preguiça, eu quero mais é dormir. A mulher já não está dormindo muito bem, acorda muitas vezes para fazer xixi, tem azia quando deita. Então, tudo que ela não pensa, às vezes, é em sexo. E aí chega no finalzinho da gestação, quando tá 40, 41 semanas, a gente fala, vai transar para ajudar a estimular o trabalho de parto, né? Porque tem uma liberação de ocitocina. E aí elas falam, tem mesmo, porque tinha uma parte em sono. E aí os companheiros às vezes ficam super animados, falam, amor, agora vamos embora, vamos fazer maratona. E aí a mulher que já está muito cansada mesmo. Mas contraindicação de verdade nas gestações saudáveis não tem. Legal. A Carol Fernandes tinha perguntado lá pra gente no Instagram. Pode fazer exercício físico no primeiro trimestre da gravidez? Pode também. Gestação de risco habitual, não teve nenhuma ameaça de abortamento, não está de repouso. Ela pode seguir a rotina que ela já tinha de atividades físicas, né? Ou até, se ela quiser iniciar uma atividade física leve, ela pode iniciar. Claro, aquela mulher que estava sedentária há muito tempo, ela não vai começar uma atividade moderada, intensa, durante a gestação. Mas, por exemplo, uma mulher até que fazia crossfit, ela pode continuar fazendo ao longo da gestação, inclusive no primeiro trimestre, desde que tudo seja adaptado para a gestante. Então, o profissional que está conduzindo essa atividade, ele tem que entender da fisiologia da gestação, o que muda. A gente tem aumento de relaxina, que é um hormônio que faz tudo ficar mais relaxado. Então, a gestante tem muito mais flexibilidade para fazer algumas atividades. Mas isso, inclusive, pode gerar lesões. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente consegue, abrir o espacate, mas depois a gente lesiona os nossos ligamentos ali inguinais. Então, a gente deve ter mais cuidado ao fazer algumas atividades físicas. E o principal é assim, a dor é o nosso limite. Sentiu dor, para, né? Porque qualquer dor é um sinal do corpo de que isso aqui é um excessinho. Mesmo que não era um excesso para você antes, né? É uma outra condição. É normal no primeiro trimestre a gente se sentir mais cansada mesmo. Então, assim, tudo sob uma escada, fico morrendo. Tô com 8 semanas de gestação, não tenho barriga nenhuma, não mudou nada, não engordei uma grama, mas fico morrendo. E isso é hormonal. Então, muitas mulheres param a atividade física no primeiro trimestre, não porque não pode fazer, mas porque ficam extremamente cansadas, indispostas por causa de enjoo, né? Enjoo, vômito, alimentação que não tá tão legal, muita sonolência que acontece muito no primeiro trimestre também. E aí, assim, não tenho ânimo para levantar da cama para ir para academia. Mas se você tiver ânimo, pode continuar fazendo. Uma das coisas que também se recomenda é não aumentar muito a frequência cardíaca, né, durante o exercício físico. Então, você pode fazer uma atividade física até moderada, né, de leve a moderada, porém que os seus batimentos cardíacos não fiquem acima de 140, porque é uma frequência cardíaca aceitável para você acelerar o seu corpo, que já vai estar trabalhando num esquema já de sobrecarga por causa da gestação. Então, é sempre bom ter a orientação de um profissional aí de educação física conduzindo essas atividades. Legal. Aí, agora, uma dúvida também da Carol, mas que é muito minha, que eu adoro. Pode comer canela? Porque eu também já ouvi que é abortivo. Tem a história da canela abortiva. Olha, a canela, ela é um alimento termogênico, né? Dá uma aquecida no corpo, acelera um pouco o metabolismo, ativa a circulação. Então, assim, em altas doses, ela pode sim ter um efeito de
provocar contrações uterinas, porque ela vai estimular muito essa circulação do corpo, deixar o corpo muito quente, tanto que algumas mulheres usam para a menstruação descer um pouco mais cedo, né? Para aumentar o fluxo menstrual, se a menstruação está demorando para terminar. E aí, eu tenho uma viagem, deixa eu tomar um chazão de canela para dar aquela descida e acabar logo. Então, ela acaba aumentando um pouco as contrações uterinas. Mas, assim, se você for ingerir a canela num alimento, por exemplo, uma banana com canela, um bolo de banana com canela, sabe? Não é algo que vai comer um curau, sabe? Que tá com canela em cima. Não é algo que vai trazer prejuízo para a gestação. Só se você ingerir realmente em grandes quantidades. E o chá, especificamente, a gente não costuma recomendar antes das 37 semanas, né? Porque o chá é realmente uma infusão concentrada do pau da canela e pode ter um efeito maior de provocar contrações uterinas. Não quer dizer que vai ser suficiente para provocar um abortamento, mas talvez essa mulher tenha um pouco de cólica, então isso não é legal a gente provocar durante a gestação. Aí a gente evita o chá, mas alimentos com canela não tem restrição. Tem gente que, nossa, vou chupar uma bala de canela e vou abortar o bebê. Não, vou comer uma banana com canela. Não tem esse problema. Tá tudo certo. A Camila perguntou aqui, o gengibre também é termogênico. É ruim? Eu sempre coloco no suco. O gengibre também, em pequenas quantidades, não vai trazer prejuízo para a gestação. Pode seguir tomando. Legal. E aí a Carol também perguntou, que também esse a gente já comentou aqui numa das lives, e que foi uma surpresa muito boa para mim. Pode pintar o cabelo com tonalizante e tinta? Dúvida de muitos gestantes. Olha, isso ainda é uma controvérsia enorme. Fora do Brasil, por exemplo, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas libera, inclusive com amônia. Por quê? Não existem evidências científicas suficientes para dizer que a amônia é prejudicial para o bebê. Então, quando não existe evidência científica suficiente, a gente não pode efetivamente contraindicar, porque não existe nada que conseguiu provar que isso realmente seja ruim. O que existe é uma recomendação de cuidado, e aí cada mulher segue o que, o seu coração mandar. Tem mulheres que falam, não, eu fico muito tranquila em utilizar, e tem mulheres que, se utilizarem e tiver, assim, sabe, uma cólica, vão falar, foi porque eu tingi o cabelo, não deveria ter tingido, e então ficam naquela neura de que fizeram alguma coisa errada. Eu acho que depende muito como você lida com os seus processos, enfim, como você traz culpas para você, né, durante esse processo de gestação. E, de verdade, não existe nenhuma evidência científica de que a amônia vai fazer mal para o feto. Então, no Brasil, por exemplo, Febrasgo, né, Federação Brasileira de Obstetras e Ginecologistas, não recomenda. Fala que não deve ser usado amônia, principalmente no primeiro trimestre de gestação. Fora do Brasil, é liberado porque diz que não tem nenhum estudo que comprove que faça mal. No geral, o consenso tem sido: evite, se possível, e tente usar tonalizantes, tente usar tinturas sem amônia, né, que são os tonalizantes. Mas, como eu falei, não existe nenhuma comprovação científica sobre isso. A Melanie Amorim, que é a obstetra que eu sempre cito aqui, que é super estudiosa, né, PhD aí em parto, ela sempre fala, para a gestante ter alguma, para essa amônia chegar no feto, realmente, a mulher tinha que ficar imersa num balde de amônia por algum tempo, para realmente isso ter uma penetração importante via pele, para chegar, né, chegar na corrente sanguínea, ultrapassar a barreira transplacentária e chegar no bebê. Então, teria que ser uma quantidade muito elevada de amônia, de substâncias presentes nas tinturas para fazer mal para o bebê. O principal que a gente tem medo realmente de contaminação seria metais pesados, que algumas tinturas têm na composição, por exemplo, chumbo, né? Metais pesados a gente nunca deve utilizar. Mas hoje, assim, praticamente nenhuma tintura, não tenho conhecimento de nenhuma tintura hoje que tenha chumbo mais na composição, porque isso não faz mal só para o feto, faz mal para a gente, né? Para qualquer pessoa. Então, já não tem sido mais utilizado esse tipo de composição nas tinturas. E aí fica a critério de cada uma. Eu costumo falar, olha, eu não deixei de usar nas minhas gestações, isso para mim foi tranquilo,
Eu sempre fui loira, sempre tingi cabelo, e a mesma coisa durante a amamentação, também tem essa dúvida, posso tingir amamentando? E como eu falei, amamentei por 8 anos seguidos da minha vida. Se eu não fosse tingir o cabelo por 8 anos, né, eu ia estar realmente bem natural já. Para mim, isso não fazia sentido, eu sentia que realmente não teria influência para as minhas gestações, e eu fiz com tranquilidade. Legal. Aí aqui uma dúvida da Camila e da Lívia. Isso também vale para progressiva? Progressiva só se não tiver formol. O formol é contraindicado durante a gestação. Então, tem alguns outros componentes que são permitidos, vamos dizer assim, mas se tiver formol não pode, em nenhuma concentração, nem aquele 0,02 lá que o pessoal fala que está liberado pela Anvisa, desde que não tenha formol. Tá. Comida japonesa. Peixe cru, pode ou não pode? Peixe cru. Peixe cru também é controverso, viu? A gente tem Nutri, que trabalha em parceria aqui com a gente, até bati um papo com ela agora há pouco, antes da live, porque eu falei, Eli, me ajuda, né? Como é que a gente fala de peixe cru nessa live? Porque com certeza muita gente vai querer saber. É a Aline Teles, que é nossa parceira aqui na Comadre, ela deu umas conversadinhas comigo sobre esse tema, e ela inclusive está grávida agora também. Ela falou, olha, tá, agora a nossa recomendação tem sido, fica a seu critério, exatamente como a tintura. Porque as pessoas têm medo de toxoplasmose no peixe cru e não tem fundamento, né? O peixe não é um vetor de toxoplasmose, não vai ter contaminação por toxoplasmose. É um mito isso. Agora, por ser um alimento cru, todos os alimentos crus, eles podem conter bactérias, né? Então, o principal são algumas bactérias que podem estar ali presentes no alimento, e aí, por não ter passado pelo processo de cozimento, a mulher poder ter uma infecção intestinal. E isso pode ser, né, um fator aí bem grave na gestação, né, ter uma infecção intestinal. A Aline já teve caso até de mulheres que ela acompanhava que ficaram internadas por infecção intestinal, mesmo comendo em restaurantes muito bons, assim, restaurante que a gente fala, conheça a procedência do restaurante, né, entenda se o peixe é fresco, se é um lugar que você comia sempre, mas estando o alimento cru, independente disso, a gente está sujeito. Então, realmente você querer assumir o risco. Estou com vontade, vou lá, vou comer, sei que existe um risco, e o risco é esse, da infecção intestinal. Não é um risco, assim, risco de toxoplasmose, um risco para o bebê, é um risco de ter uma infecção intestinal por estar consumindo o alimento cru. Então, a recomendação é coma com parcimônia, se for uma coisa que for muito importante para você, porque se a gente for pensar, assim, as grávidas lá no Japão, elas não deixam de comer a comida japonesa, né? Elas comem. Assim como é da cultura de vários países por aí comer coisas que aqui se fala, nossa, né? Por exemplo, pimenta. Quando que as baianas deixam de comer pimenta na gestação? Se lá é uma coisa que se come com muita frequência. Então, também a gente tem que ter um pouco de pensamento mais aberto com relação a isso. Tem alimentos que são da cultura regional de cada lugar, e as gestantes continuam comendo e os bebês continuam nascendo e tá tudo certo. Então, a comida japonesa é uma dessas coisas, que a gente está um pouco mais suscetível a complicações, mas não é um proibidão, assim. Legal. Ovo com gema mole, pode ou não pode? Ovo com gema mole, dá até vontade, né? Só de lembrar. Ovo com gema mole é uma coisa complicada, porque inclusive os restaurantes são proibidos de oferecer, né, no buffet, assim, não pode ter, é uma regra de vigilância sanitária, enfim, por causa da contaminação por salmonela. Então, é outra coisa que a gente não recomenda, porque existe um risco de contaminação, então precisa ter esse cuidado, mas eu também não sou a carrasca de falar não coma de forma alguma. Meu, tá com vontade? Vai comer uma vezinha, vai fazer na sua casa ali, comer uma vezinha para passar aquela vontadinha e, né, sabendo que existe um risco, claro, mas que não é aquela coisa totalmente proibida na vida da gestante. Desde que não seja rotina, que você faça isso todo dia, não é uma coisa totalmente proibida. Tá.
Aí aqui a Daniele Narras perguntou no YouTube. Olá, meninas. Comprei um sabonete líquido para o rosto e vi que tinha um tipo de ácido. Fiquei com medo e não usei. Pode ou não pode usar esses tipos de sabonetes? É difícil saber porque eu não sei que tipo de ácido é, né? Mas na maioria das vezes não pode ácidos durante a gestação. Só depende, não sei qual é a concentração que tem nesse sabonete, enfim, tem algumas coisas que até em baixas concentrações dá para usar, né? Porque, por exemplo, às vezes está escrito ácido ascórbico. Ácido ascórbico é vitamina C, né? Se tiver vitamina C, tudo bem, não vai poder. É o nome científico só de uma vitamina. Não teria problema, depende do que é esse ácido. Mas, no geral, não é recomendado o uso de ácidos, assim como o uso de laser durante a gestação. Tá. A Mari Cláudia, também aqui no YouTube, perguntou: produtos para acne, tipo ácido salicílico. Minha dúvida também. Pode e é comum ter muita acne durante a gestação? É comum por causa da alteração hormonal, que geralmente deixa a pele um pouco mais oleosa. Para algumas mulheres isso é ótimo, a pele fica super mais bonita, e para outras acaba terminando em bastante acne, bastante cravo. E aí precisa da recomendação de um dermatologista para escolher produtos voltados para a gestação, que sejam liberados na gestação. Eu não sei se o ácido ascórbico é liberado, eu prefiro não dizer que é ou que não é, mas eu acho que não é. Eu acho que não é. E prefiro que você tenha a recomendação de um dermato mesmo sobre essa questão de cuidado com a pele, porque é o profissional que vai saber te orientar melhor. Eu, inclusive, tô tendo espinha na barriga. Não sei se é porque eu costumo passar óleo, né, dos olhos. né? E aí bem eu comum, que a tenho gente também começa na a barriga. No besuntar a rosto até que barriga eu com medo de estria ali, e aí muito, acaba mas os poros na da pele às barriga vezes toda ficando hora estoura uma. mais. Deixa eu só, meu A celular conexão do... tocou. Pronto. Aí. Meu celular, Voltou? às vezes a pele fica muito sobrecarregada, né? Os poros ficam entupidinhos ali de tanto óleo e creme que a gente está colocando, e começa a formação de acne até na barriga, no colo. Peraí, que meu tá pausado. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu coloquei. Voltei. Voltou. Aí a Dani Migues perguntou: e o Botox? Não capilar, o muscular mesmo? Não sei responder sobre o uso de Botox na gestação, gente. Vocês estão me pegando com umas coisas de dermato aí. Dermato a gente não tem na comadre. Na verdade, a gente indica uma dermato super querida que é parceira nossa. Eu atendi ela no pós-parto e aí depois ela acabou vindo aqui fazer algumas orientações no grupo de pós-parto, falar com as mães. E depois, se vocês quiserem, eu posso passar o contato dela para quem estiver interessada em consulta dermatológica, porque essas questões muito específicas de estética e dermato, realmente a gente não domina, né? Precisa de um profissional especializado. Isso. A Lívia falou: a própria salada que é crua, não deixamos de comer. E até dizem, né, que não é bom comer salada em algum lugar que você não conhece, coisa assim, porque às vezes não tá bem lavada. É isso mesmo, né? Exatamente. A salada, né, os legumes crus, salada crua, a gente tem um pouco mais de, né, tem que ter um pouco mais de cuidado, principalmente se você é suscetível à toxoplasmose. Então, fez exame de toxoplasmose no começo da gestação, deu lá que você não é imune, você nunca entrou em contato, né, com toxoplasma. Então, você pode contrair ao longo da gestação. E aí, essas verduras cruas, legumes, enfim, podem estar contaminadas, porque a toxoplasmose pode estar nas fezes de um animal que ficou na terra, e aí essas verduras vêm da terra, são colhidas, enfim, se elas não estiverem bem higienizadas, elas podem estar carregando esse toxoplasma, e aí você ingerir. Então, nesse sentido, precisa tomar cuidado sim. Quando a gente já é imune, melhor ainda. Falar, que bom, posso comer tudo que eu quiser, porque a toxoplasmose, pelo menos, eu não estou exposta, né? Legal. Álcool na gestação, pode ou não pode? O consenso é não pode.
infelizmente. Existe a síndrome alcoólica fetal, né, que é a exposição do feto ao álcool, né, e não, na síndrome não está descrito qual é a quantidade de álcool que precisa ter no organismo materno para o bebê desenvolver essa síndrome, né. Então, hoje o consenso é que álcool zero, zero na gestação mesmo, em qualquer idade gestacional, porque já tiveram alguns estudos que até meia hora após meia hora após a ingestão do álcool, é encontrado o álcool ainda na corrente sanguínea, e no feto ele pode ser encontrado em até doses 2 vezes maiores, pelo tamanho do feto e pela capacidade do fígado do feto de processar esse álcool, né, de metabolizar esse álcool, que é diferente da nossa capacidade. Então, hoje, realmente, a recomendação tem sido álcool zero. Tem aquela gestante que fala, ai, tá, nossa, tô morrendo de vontade de tomar um cálice de vinho. Às vezes a gente oferece até no trabalho de parto, assim, um golinho, fala, ai, né, para dar uma relaxadinha. Essa é uma coisa que era um hábito da mulher na vida, ela tomava vinho diariamente. Assim como eu acredito que em muitas culturas continua existindo isso, né? As mulheres ingerindo um cálice de vinho diariamente, e aí a gente não sabe qual é a repercussão nessa população onde isso é uma prática diária. Mas a recomendação oficial é álcool zero. Tá. A Estúdio Brew Design perguntou: e café, pode ou não pode? Café, todas as bebidas estimulantes, elas devem ser evitadas, né? Então, café, chá mate, chá branco, os refrigerantes de cola, né? Refrigerante de uma maneira geral, mas Coca-Cola, Energético. sim, energético, deve ser evitado, sim. E aí o café em si, a recomendação é que, se for até 1 a 2 xícaras pequenas por dia, não tem tanto prejuízo, não teria impacto sobre o feto. Então, para quem. E o descafeinado não é uma vantagem, tá, gente? Porque ele passa por processo muito grande de industrialização para tirar a cafeína dele. Não vale a pena um alimento tão modificado só para tirar a cafeína. Então, até em torno de 150 miligramas de cafeína por dia seria o máximo, assim. 2 xícaras pequenas de café. Tá. Essas questões alimentares, gente, eu acho que é bem importante vocês terem o acompanhamento da nutricionista, porque a nutricionista é a melhor pessoa para falar, né, de restrições alimentares, indicações, porque tem alimentos que são realmente auxiliares durante a gestação, vão potencializar as vitaminas que a gente está ingerindo, enfim, chegar no feto e ter mais benefício. Então, a gente precisa ter um acompanhamento nutricional para decidir esses detalhes, porque depende muito do que é a rotina de cada pessoa, né? Não dá para dizer uma mulher que toma café diariamente, esse é um hábito dela, falar, não, para com o café completamente. Isso às vezes vai gerar muito mais ansiedade e estresse nela, até sintomas de abstinência mesmo, que quem é amante de café fica sentindo abstinência de tomar café. Então, conversa com a Nutri, porque as Nutris, elas costumam ter uma flexibilidade e te dizer assim, qual é o máximo que você pode? Até onde é seguro fazer uso dessa substância? É o mais sensato. Não existe regra assim, pode, não pode. Tá. A Jessie perguntou: óleos essenciais é perigoso no período de gestação? Tem alguns óleos que não são recomendados, então, principalmente os óleos que são recomendados durante o trabalho de parto, não são recomendados para ser usados durante a gestação, porque são óleos que estimulam contrações uterinas. Tem uma infinidade de óleos essenciais, né, uma lista muito grande. Tem bastante que é contraindicado durante a gestação, então precisa também ter uma pesquisa, enfim, conversar com uma aromaterapeuta. Mas, assim, o basiquinho a gente não erra. Lavanda pode usar durante a gestação, melaleuca pode usar durante a gestação, que é antifúngico, antibactericida. Fugiu o nome agora. Laranja doce. Laranja doce é um óleo que a gente usa muito para ajudar a dormir, pinga gotinha no travesseiro, ajuda a descansar. Então, alguns óleos que são meio coringuinhas, assim, a gente pode usar tranquilamente na gestação.
Se for, óleo de cravo, não pode usar, óleo de sálvia, não pode usar, hortelã-pimenta, a gente costuma usar na gestação para enjoo, para azia. Então, tem alguns que não podem. É bom sempre consultar. Vai comprar um óleo, liga no fabricante, né? De que marca você costuma comprar? Liga no fabricante. Posso usar, né? Estou gestante, é recomendado, não é recomendado? É bom ter essas indicações antes de começar a usar, porque o óleo essencial é uma substância extremamente concentrada, né? Ele realmente está carregando ali a seiva daquela planta e ele vai ter um efeito um pouco mais forte no organismo, sim. Tá. Agora, viajar de avião, pode ou não pode? Pode. Pode, com liberação médica, na maioria das vezes as companhias aéreas pedem essa liberação só mesmo pelo fato de se resguardarem, né, de que, bom, a gestante está viajando e está liberada pelo médico dela, mas pode viajar em qualquer idade gestacional. Inclusive, muita gente fala, só até o 7º mês, né, pode viajar em qualquer idade gestacional, e alguns médicos só não recomendam que se viaje depois de 37 semanas, porque você está correndo o risco de entrar em trabalho de parto durante essa viagem, no lugar onde você for, enfim. Mas é só isso. Antes disso, em qualquer idade gestacional, pode viajar. E o ideal é só, se for longas distâncias, viagens longas, a gente, a cada 1 hora, levantar da poltrona, andar no corredor para esticar as pernas. Às vezes é recomendado o uso de meias de compressão para evitar um inchaço extremo nas pernas, evitar uma trombose, né? Estimular essa circulação pelas meias, mas é só isso, não tem nenhuma outra restrição com viagem de avião. Eu li uma reportagem antes de tudo isso do coronavírus começar, de uma argentina que estava voltando, né, para o país dela, e ela também ela entrou em trabalho de parto, e aí eles tiveram que pousar, e aí eles, como eles não sabiam exatamente, o bebê nasceu no avião, eles não sabiam exatamente aonde estava, eles pousaram em Porto Alegre, e o bebê teve que ser registrado em Porto Alegre, e ela teve um filho brasileiro sem nem imaginar, porque não tinha o que fazer, ela não podia sair daqui sem ter o registro do bebê. Eu vi essa história. Foi um bebê, acho que de 35 semanas, 34 para 35, mas que nasceu super bem. Era um prematuro e nasceu super bem, não teve nenhuma complicação no parto. Achei bem louca essa história também. Agora, dirigir. Tem algum limite? A mulher precisa parar de dirigir em algum período da gestação? Também precisa de cuidado. E é a mesma questão com relação à tintura de cabelo. O quanto você vai se sentir segura fazendo isso? Porque muitos médicos acabam proibindo, né, suas pacientes, não vai dirigir, às vezes até desde o início da gestação, porque durante uma colisão você pode bater o volante na barriga e aí causar um descolamento de placenta, né, um trauma na barriga. Isso pode realmente acontecer. Claro, quanto maior a barriga vai estando mais perto do volante, isso mais propício de acontecer. Então, vai da sua consciência, do quanto você vai ficar tranquila para fazer isso. Tem gestantes que dirigem até em trabalho de parto. Eu, por exemplo, dirigi até durante meu primeiro trabalho de parto. Estava com contração a cada 5 minutos e fui dirigindo, fazendo várias coisas. Fui ao mercado, fui na oficina do meu marido, enfim, fiz várias coisas dirigindo mesmo com as contrações. Dirigi a gestação inteira. E tem gestante que não se sente segura, fala, não, agora a barriga já tá grande, ficar sentada, a posição do volante me cansa muito, eu tenho muitas contrações de treinamento, que é uma coisa normal de acontecer quando a gente está dirigindo também, essa posição e movimento dos pés no pedal às vezes gera mais contração de treinamento, e aí dor na lombar, né, a posição de ficar também. E aí as mulheres falam, não estou mais bem para dirigir, agora só vou de Uber, vou de carona, e passam a dar até no banco de trás, por ter um risco menor no caso de uma colisão. Mas não tem uma recomendação expressa, não dirija. O Hugo, meu marido, ele comprou um adaptador para colocar no banco do carro, vai aqui no meio das pernas, é tipo uma alça, né? Uhum. E aí você prende, pega o cinto, aí você prende a faixa onde ficaria na barriga nessa alça, né? Entre as pernas e prende. E eu achei maravilhoso, porque não aperta realmente, a barriga fica super confortável, fez total diferença, é algo que eu achei que valeu a pena investir.
Eu já vi esse adaptador, porque a faixa transversa aqui, né, do cinto que fica na barriga, realmente, quando a barriga vai crescendo, começa a incomodar, começa a apertar. Então, esse adaptador eu vi, achei bem bacana também. É muito legal. Conviver com animais domésticos, pode ou não pode? Pode, deve, deixa os bichinhos em paz. Também o grande medo das pessoas é com relação à toxoplasmose, principalmente, novamente. Mas o único vetor de toxoplasmose é o gato, né? É o único agente transmissor mesmo. E principalmente se esse gato for aquele gato que não é castrado, que dá vários bordejos pela rua, enfim, tem contato com outros animais. Quando é um gato de apartamento que não sai de dentro da sua casa, que é castrado, a chance desse gato estar contaminado para te transmitir toxoplasmose é muito pequena. Mesmo assim, a única recomendação, assim, evitar de mexer na areia do gato, né? Se é você que faz os cuidados ali do gato, evitar que seja você que recolha essa areia do gato e, né, manipule fezes do gato. Mas assim, não tenho quem faça isso. Na minha casa sou eu que faço. Você precisaria entrar em contato com fezes contaminadas, não lavar a mão e levar essa mão à sua boca para você se contaminar, né? Então precisa só de um cuidado especial na hora de fazer esse manuseio, né, da caixa de areia do gato. Vou ter esse cuidado de quando eu mexer na caixa de areia, lavar bem as minhas mãos, ou usar uma luva, depois lavar as mãos, e é o máximo que vai acontecer. E evitar atividades que mexam com terra, de uma maneira geral. Então, jardinagem, porque qualquer terra pode estar contaminada com fezes de gato que passaram por ali. Não só do seu gato que está em casa. De resto, tem que tirar o gato da minha cama, porque dorme na minha cama, tem que deixar de ter gato, não posso ir na casa de uma amiga que tem gato, nada a ver, tá? Tudo tranquilo. Tá. Grávida pode fazer raio-x e ressonância? Pode. Raio-X só precisa sempre lembrar de avisar que você está grávida. Às vezes não tem muita barriga, né? A barriga não está aparecendo direito ainda, então tem que avisar, tô gestante. A gestante pode, né, quebrar um braço, quebrar uma perna durante a gestação. E aí, não faz o raio-X porque não pode fazer? Não, é a única coisa que o profissional lá da sala de raio-X vai te dar um avental de chumbo para colocar em frente à barriga, que esse avental ele não deixa passar os raios, a radiação, né, do raio-X, que é prejudicial para o bebê. Então, é só esse o cuidado. E a ressonância é a mesma coisa que o ultrassom. Então, é o mesmo tipo de onda, não causa nenhum prejuízo para o bebê. E a única coisa que não pode ser usada é contraste, né? Então, tem ressonâncias que usam contraste, e aí essa não pode. O tipo de contraste não pode, mas só ressonância pode. Tá. Aqui a Carol falou: eu tenho tido muitos pesadelos quase todas as noites. Isso pode ter alguma relação com a gravidez? Pode, tem total. Grávida tem sonhos esquisitíssimos. A gente sonha com as coisas mais loucas da vida e às vezes pesadelo. Então pode ter sim relação com a gestação. E geralmente a gente recomenda florais, homeopatia, que ajudam nesse processo. Tá. Também que tem mais pergunta. Da Estúdio Brew Design. Antes da gravidez, eu tomava o suco de 1 limão por dia e a ginecologista obstetra não autorizou. Pode ou não pode? Não tem restrição de ingerir limão. Pode. Tá. Eu tomei bastante, inclusive dizem que é super bom para azia, né? A gente recomenda pingar limão na água com gás, para azia, não tem problema. É o que eu falei, gente. Quando a gente não sabe se pode ou não pode, a gente fala logo que não, né? Porque vamos pecar pelo excesso. Então, eu não sou essa pessoa que vou falar não para vocês. O que eu não souber, como eu falei do botox, as questões de pele, eu vou falar, procure um profissional habilitado para falar sobre isso, porque eu realmente desconheço essas questões mais relacionadas à estética, à pele e tal. E com relação à alimentação, o melhor profissional para falar isso para vocês é a nutricionista. Então, o obstetra, ele vai lidar bem com as questões obstétricas da gestação, né, com as questões fisiológicas ali, mas ele não vai ser o cara que vai conseguir te orientar sobre atividade física, sobre alimentação, sobre o botox, sobre o cabelo.
cada um no seu quadrado, né? Se estiverem com dúvida relacionada a uma coisa específica, vá naquele especialista, ou consulte aquele especialista, ou leia sobre alguém dessa expertise falando sobre isso, porque é muito comum os obstetras também darem umas indicações meio bola fora, tá? Pode ou não pode tomar dipirona? Dipirona na gestação não é a medicação de escolha, né? A gente recomenda o paracetamol. Algumas gestantes, mais para o final da gestação, quando tem uma cólica muito importante, enfim, então fazendo repouso por causa de contrações fora de hora, algumas vezes até se recomenda o Buscopan composto, que tem a dipirona na formulação, mas é uma quantidade menor. A dipirona pura mesmo a gente evita, e aí a medicação analgésica antitérmico de preferência é o paracetamol. Em alguns casos, individualizando o cuidado, até entra a dipirona, né, junto aí com o Buscopan. Tá. Tratamento para varizes, pode ou não pode? Tratamento mesmo não pode. No máximo, o médico vascular, de novo, cada um no seu quadrado. No máximo, o médico vascular vai recomendar o uso de uma meia de compressão, de média compressão, de suave compressão, específica para gestante. Às vezes, alguma medicação que melhore um pouco a circulação sanguínea, né, circulação de retorno. Recomendar fazer uma drenagem linfática para ajudar no inchaço, para ajudar na circulação. Mas não existe um outro tratamento, né? Porque tratamento de varizes é aquela secagem dos vasinhos, né? Escleroterapia, que faz aplicações nos vasinhos, ou até com laser ou cirurgia. Então, nada disso vai ser indicado fazer na gestação. Vão ser tratamentos mais paliativos, mais para a gente segurar a evolução dessas varizes. Principalmente o uso da meia de compressão, que vai ajudar mais para as varizes não evoluírem. E, no geral, elas melhoram depois que o bebê nasce, né? Quando a gente tem uma redução novamente do volume sanguíneo, diminuição desse peso abdominal, né? Tem mulheres que têm varizes até vaginais, e isso vai evoluir depois que o bebê nascer. Mas não tem outros tratamentos muito indicados durante a gestação. Tá. Tem outras. A gente falou sobre pintar o cabelo, mas tem outros serviços que as mulheres buscam bastante no salão, que é pintar a unha e depilar com cera quente. Pode ou não pode? Depilação pode, liberado com qualquer tipo de cera, desde que seja uma prática sua já. É ruim uma mulher que nunca fez depilação, de repente ir lá fazer depilação com cera só porque não falaram para ela que é melhor depilar com cera para o parto. Ela nunca teve essa experiência, ela não sabe como a pele dela reage ao uso da cera, então não é legal testar coisas novas na gestação, tá? Porque qualquer pessoa pode ter uma reação à cera, à temperatura da cera, às vezes eu sou super sensível à temperatura. A cera quente, para mim, dependendo, tipo, ela me queima mesmo, porque eu sou bem sensível à temperatura da cera. E aí, você experimentar isso na gestação pode ser ruim. Se já é seu hábito, siga fazendo, não tem problema. Só não pode laser, tá? E fazer unha, super tranquilo. O único cuidado com esterilização do material. Então, tem que ser um salão onde tenha autoclave, que faça a esterilização correta desses materiais, porque a gente sabe que um alicate pode estar contaminado com hepatite B e você se contaminar durante a gestação. Então, é esse o cuidado. Se sentir mais segura, leva o seu próprio alicate, esteriliza em casa e tudo mais. Tá. Descolorir o pelo do corpo, pode ou não pode? A mesma questão da amônia do cabelo, a critério de cada uma, tá? Tá. Andar de moto e a cavalo. Andar de moto e a cavalo. Não existe... Bicicleta também. Não existe nenhuma restrição oficial. Gestante não pode andar de moto e a cavalo. O que a gente sabe é que são modalidades, esportes, sei lá o que, atividades, que se existir uma queda, assim, é algo que você está muito exposto, né, nessa queda. Se eu tiver um acidente de moto, se eu cair da moto, se eu cair do cavalo, é realmente uma queda onde eu vou estar muito exposta. E a chance de eu ter um trauma na barriga é muito maior do que, né, não fazendo essas atividades.
Então, é só ter essa consciência de que eu estou me expondo a um risco maior fazendo isso. Mas não existe proibição. Tem gestantes que o marido só tem moto, é a única forma de se locomover e ela vive essa rotina diariamente, anda de moto, mesmo assim, até quando a barriga aguenta. Não existe uma contraindicação. É a pessoa saber que ela está fazendo uma escolha que traz um pouco mais de risco do que ela, por exemplo, ir de transporte público, enfim, né? Tá. Aí uma coisa, inclusive, que eu passei. Pode falar. A bicicleta também é a mesma coisa. Não tem contraindicação de pedalar. Quem já pedala, gosta do esporte, nenhuma restrição em pedalar durante a gestação. É só o risco de queda, então usar equipamento de proteção, usar capacete, joelheira, porque na gestação a gente tende a ficar com o nosso equilíbrio prejudicado. Então, para moto e bicicleta, é uma questão que a gente, e até o cavalo também, né? Precisa de equilíbrio. Mas a gente precisa entender que a gestante ela tem esse centro de gravidade alterado e muitas vezes ela vai ter uma percepção de equilíbrio um pouco alterada. Então, ter certos cuidados para andar de bicicleta também, porque eu posso cair com mais facilidade. Tá. É uma situação que eu passei no começo da minha gestação. Eu estava em Campo Grande e eu chamei uma massagista. E ela fez uma massagem linfática. Eu aproveitei que eu estava num ambiente de spa e eu entrei numa ofurô. E aí minha prima mandou mensagem: nossa, prima, não pode, não sei o quê, porque é água quente pro bebê, pode acontecer alguma coisa. Essas duas coisas podem ou não podem? A massagem pode, desde que não seja feito nada na barriga. Então, no geral, a gente não mexe na barriga de grávida, em nenhum tipo de massagem. E se for uma massagem, por exemplo, que tenha pontos de shiatsu, né, acupuntura, precisa ser respeitado alguns pontos que podem ter ação abortiva, e aí o profissional tem que saber que você está gestante, ele não vai estimular esses pontos. Mas não é passando a mão, acariciando o corpo, né, mesmo por cima desses pontos, que vai estimular nada, né, nesse sentido. É pressão contínua nos pontos específicos, agulhamento, que vai realmente provocar alguma repercussão. E com relação à água quente, existe mesmo um estudo, alguns estudos, né, que falam que pode estar mais associado a malformações, né, nesse período principalmente inicial, né, no primeiro trimestre da gestação, se a gestante se expor a ambientes muito quentes, né, sauna, ofurô, banheiras muito quentes, então pode estar mais associado à presença de malformações se fizer isso no primeiro trimestre. Não quer dizer que, eu fiz, agora o meu bebê vai estar malformado. Não. Pode estar mais associado. Então, é uma coisa que a gente pede para evitar no primeiro trimestre. Sauna, até depois, né? Assim, sauna nunca vai ser legal durante a gestação, porque tem mais chance de queda de pressão, mas por isso, né? Quando a pressão arterial da gestante cai, diminui a oxigenação para o bebê. Então, ter grandes quedas de pressão durante a gestação, né, provocadas por exposição a um calor excessivo, não é uma coisa interessante. Então, a gente vai tentar evitar, não tem por que fazer sauna na gestação. Agora, a banheira seria mais no primeiro trimestre mesmo, e se for usar numa temperatura mais amena, não ser aquela banheira super quente, como é o furô, né, que a ideia do furô é quente. Tá. Bom, aí a gente sabe também que na gestação o trânsito intestinal ele acaba mudando, né? Eu nunca tive problemas para ir no banheiro, a minha digestão sempre foi muito rápida e eu percebi essa mudança na gestação. Então, na minha alimentação, eu comecei a comer mais fibras e tudo mais para ajudar. Fui também instruída pelo meu médico a tomar uma água de coco por dia e tal. Mas eu sei que tem mulheres que têm dúvidas em relação ao laxante, para dar uma ajudada. Isso pode, não pode? Qual que é a recomendação? Tem alguns laxantes que até pode, mas o melhor mesmo é tentar o manejo alimentar, né? Tentar com a alimentação atingir aí uma melhora desse trânsito intestinal, com consumo de fibras, né? Com orientação da Nutri, geralmente a gente consegue alguns avanços. Se for realmente necessário o laxante, geralmente os mais naturais, tipo o tamarine, assim,
é liberado, dá para usar. E aumentar bastante a ingesta de água, fazer caminhadas, né? A atividade física que também ajuda na movimentação ali do abdômen, para ajudar na movimentação intestinal, mas a alimentação é fundamental. E às vezes são pequenos arranjos que vão ajudar bastante o intestino a funcionar. Implementar alimentação com azeite também, incrementar com azeite, colocar uma colher de azeite ali nas folhas cruas, né? Porque as folhas cruas ajudam também, a fibra bastante, as frutas com bagaço, são coisas que vão dar uma ajudinha. Mas a Nutri costuma dar uma boa orientada também, quando isso é uma coisa que está mais punk, assim. E é bem frequente ficar punk. Legal. Pode ou não pode passar bucha vegetal no mamilo para preparar para alimentação? Para amamentação? Não pode. Não pode, não deve, não precisa. Não. Inclusive, isso pode piorar, né, a sensibilidade mamilar, deixar o mamilo mais exposto. Quando a gente está gestante, as glândulas ali da região da areola vão formar uma lubrificação específica já para ir melhorando a hidratação dessa pele local, e não há necessidade da gente hidratar com outras coisas, e muito menos da gente tirar essa hidratação esfregando esse mamilo e areola com bucha. Então, não deve. No máximo, a gente pode tomar banho de sol nas mamas, sem sutiã, que é algo que não existe evidência científica que melhore a questão da amamentação, das fissuras mamilares, mas também não é prejudicial. Então, se eu tenho um lugar que bate sol na minha casa, que eu consigo tomar sol de topless, eu vou lá e faço topless, porque para algumas mulheres isso pode trazer algum benefício no sentido de deixar a pele um pouco mais fortalecida pelo aumento da queratina na exposição ao sol. Mas não precisa passar. Que a vitamina E, a vitamina D, ela já é boa para o nosso corpo, vitamina D naturalmente, é boa para o corpo, então tomar sol sempre vai valer a pena, né? E não a mesma coisa para pomadas, né? Não usar nenhum tipo de pomada, mesmo a pomada de lanolina, que é muito difundida, aí, nossa, compra pomada de lanolina, não deve ser usada antes, né, do bebê estar mamando. Depois, com o bebê mamando, já também precisa ser usada com muita cautela, com orientação correta, porque ela também pode ter alguns efeitos ruins. Então, durante a gestação, não precisa fazer nada na mama, deixa a mama em paz. A gente só fala para tomar banho normal e evitar até de passar sabonete no mamilo e areola. Sabonete passa ao redor da mama e na mamilo e areola deixa só cair a água. Usar sutiã com boa sustentação, que a mama pode ficar já com peso maior, e só. Tá. Agora uma que me interessa. Até colocaram aqui, mas acho que vale para as duas, talvez seja a mesma coisa. Tatuagem e micropigmentação de sobrancelhas. Não é recomendado. Não pode. Tatuagem nem micropigmentação. Pelo fato da pele da gestante estar mais sensível, mais propensa a reações alérgicas. Então, não é que a tinta vai fazer mal, mas por essa questão de a gente poder ter reações alérgicas, ter uma cicatrização diferenciada, e aí ter mais restrição de usar, por exemplo, medicamentos para cicatrização, medicamentos para um processo alérgico que acontecer, porque aí na gestação a gente fica com uma restrição aí de uso de medicações. Então, não é recomendado. Durante a amamentação já é liberado. Então, amamentando pode fazer. É só esperar um pouquinho, gente. Espera um pouquinho só. Só um pouquinho. A Camila disse, sempre tive problema com digestão. Depois da gravidez piorou muito. Tive que ir 2 vezes ao hospital por muita dor. Estou tomando tamarine e óleo mineral todos os dias e quando não tomo não vou ao banheiro. Será que é prejudicial o fato de eu estar ingerindo esses medicamentos continuamente? O tamarine e o óleo mineral? Pelo que você entendeu na pergunta, tamarine e óleo mineral que ela está perguntando. Os dois, ela está tomando os dois. Não é ruim, mas eu substituiria o óleo mineral por um óleo vegetal. Porque o óleo mineral, ele é derivado do petróleo, né? Eu não pensaria no óleo mineral, eu pensaria no óleo vegetal. Geralmente a gente fala para caprichar no uso de azeite, de óleo de coco,
De repente, ingerir uma colher de óleo de coco no lugar desse óleo mineral, uma colher de azeite, óleo de gergelim, outros óleos. Não pensaria no óleo mineral. E o tamarine, ok. Tá. Aqui a Ruth perguntou qual lado é melhor para dormir. Não tem lado, gente. Assim, o lado, vamos dizer, suprassumo, assim, falar, decúbito lateral esquerdo, né? Deitar do lado esquerdo, porque é onde a gente deixa o útero mais fazendo descompressão da veia cava, que é uma veia grande que passa por trás do útero, e aí a gente consegue deslocar o útero e deixar essa veia cava oxigenando melhor, né? A mulher, o útero, o bebê e tudo mais. Mas nem sempre a gente consegue deitar do lado esquerdo, às vezes o bebê reclama, aí a gente acaba virando para o outro lado. Então, a única coisa que não é tão legal é deitar de barriga para cima, porque principalmente quando a barriga já está muito grande, vai ter compressão da veia cava, vai comprimir diafragma, você vai se sentir mal, às vezes até tem hipotensão, a pressão cai. Então, o pior é o barriga para cima. De lado, qualquer um dos lados, melhor de todos, o lado esquerdo. Tá. Aí a Estúdio Brew Design perguntou, para micro, mesmo pigmento sendo orgânico? Não sei dizer. Aí não sei dizer. Porque, Tá. como eu falei, com relação a essa questão de pele, eu acho que o pigmento sendo orgânico, a gente tem um pouco menos de reação da pele a ele, né? Por ser uma coisa mais próxima ali da fisiologia da pele, mas não sei dizer o quanto isso diminui o risco da gestante ter alguma complicação. Tá. Aí aqui a Carol falou, parece que o problema não é o pigmento, e sim a agressão que o procedimento causa na pele. Isso. E a Ellen falou, estou tendo muita azia ao comer a maioria das frutas, mesmo que não sejam ácidas, é normal? É normal ter azia, né, na gestação. E aí cada mulher tem mais azia com algum alimento. Então, você teve a sorte, o azar, né, de ser com as frutas, que era uma coisa que a gente poderia abusar aí durante a gestação. Mas é comum ter azia durante a gestação e, enfim, só melhora mesmo com o bebê nascendo. Às vezes tem alguns manejos alimentares que dão uma ajudadinha, algumas gestantes acabam usando até o hidróxido de alumínio, né, que é um antiácido aí para ajudar um pouco nesse processo, mas prefiro que você converse com uma nutri para ela te trazer esse manejo de quais frutas seriam melhor para você evitar esses quadros de azia. A Estúdio Brew Design, ela já tinha comentado lá em cima, agora ela falou de novo, ela queria saber mais sobre o descolamento de placenta. No início da gravidez, ela falou perguntou se dormir de barriga para cima pode, eu sei que você já respondeu, mas queria que você falasse que a gente poderia falar sobre esse tema numa outra live, né? Sim, só citando, assim, é muito comum existir a formação de um hematoma, no começo da gestação, que é colocado no ultrassom como descolamento de placenta, né? Mas no começo da gestação a gente nem tem placenta formada ainda, né? A gente está com a placenta em formação e a gente tem ali o embrião se implantando, né, na parede uterina, a gente tem um processo de implantação acontecendo. E muitas vezes quando a gente faz um ultrassom nesse comecinho, lá com 6 semanas, 7 semanas, aparece lá hematoma subcoriônico, que é a formação de uma coleção de sangue próximo da região ali de implantação do bebê na parede uterina. E é só parte desse processo de implantação, não é realmente um descolamento. Se eu não tivesse feito esse ultrassom tão precoce, eu nem teria visto isso, e na maioria das vezes isso no próximo ultrassom já não existiria mais. Então, muitas vezes isso gera uma preocupação imensa, repouso, aquele medo, será que eu vou perder meu bebê? E não evolui para nada, no próximo ultrassom já diminuiu ou até já desapareceu, e não é necessário nenhum cuidado, né, específico. A maioria dos médicos, quando aparece um hematoma, orienta o uso de ultragestan, que são pílulas de progesterona que são colocadas via vaginal.
orienta o repouso sexual e tudo mais. Mas se a gente for pensar em evidências científicas, não existe nenhuma evidência científica. Peraí que o vídeo do Insta caiu. Voltei. Vou continuar respondendo a pergunta sobre Estamos voltando. o descolamento de placenta no começo da gestação. Li voltou. Então, se a gente for pensar em evidência científica, não existe evidência científica que fale que usar a progesterona, fazer repouso, melhore os desfechos nesses quadros, por exemplo, de ameaça de abortamento inicial, né, de descolamento, hematoma retrocoriônico, né, que é o que aparece nesses achados do ultrassom. Mas a grande maioria dos médicos passa porque até para ter uma sensação de que estou fazendo algo para tentar ajudar essa gestação a ir à frente. E as mulheres fazem o repouso, muitas vezes ficam lá super paradinhas, usam a progesterona, que é super cara e tal, e mesmo assim, às vezes, evolui para um abortamento espontâneo, que é uma realidade em torno de 15%, 20% das mulheres chega a ter abortamento no primeiro trimestre. Então, independente do uso dessas medicações, de fazer esse repouso, não vai mudar o desfecho desse quadro se a mulher tiver realmente que passar por essa situação, tá? Isso a gente chama de seleção natural. Para em torno de 15% a 20% das mulheres, a gestação acaba terminando num abortamento espontâneo aí no primeiro trimestre. É uma coisa mais comum de acontecer nesse início de gestação, muitas vezes é porque o corpo não está no seu melhor momento ali para gestar, aconteceu um desvio ali do caminho, ou o feto também, o embriãozinho não é um embrião que é viável, enfim, tem alguma malformação importante, e aí o corpo dá conta também de tentar fazer esse processo terminar de uma maneira natural, e usar qualquer medicação não vai melhorar os desfechos dessas ameaças de abortamento. Então, é uma coisa para realmente discutir com o seu médico. Apareceu um hematoma, na maioria das vezes não é nada para se preocupar, porque é um achado bem comum nesse primeiro ultrassom e que não quer dizer muita coisa. E aí conversa com o seu médico sobre o que ele acha, sobre o que ele recomenda, porque alguns médicos vão ser mais conservadores, vão pedir para você usar progesterona, vão pedir para fazer repouso, não tem relação, e outros vão ser mais tranquilos e vão explicar isso que eu expliquei. Não tem uma forma de prevenir, né, que algo aconteça. Toda gestação está sujeita a um abortamento espontâneo, infelizmente. Bom, teve algumas pessoas que fizeram perguntas na live passada que cortou aqui e a gente não conseguiu responder todas, que foram bastante. Então, se alguém quiser repetir a pergunta, a gente responde agora. Teve uma que eu não vou lembrar quem foi, mas que eu lembro a pergunta, que disse que estava com 31 semanas e que ela estava sentindo muita falta de ar. Perguntou se isso é normal, porque ela achava que isso seria mais para o final da gravidez. É normal, sim. O diafragma ele já fica modificado mesmo ainda nessa idade gestacional. A gente tem aumento do útero e todos os órgãos vão sendo empurrados para cima, né? O nosso estômago, o intestino, tudo vai sendo empurrado. E aí é normal. Saúde. É normal, obrigada. É normal a gente começar a ter, sim, um pouco de falta de ar. Claro, sempre correlacionar, não tô tendo nenhum sintoma gripal, né? Tô saudável, normalzinha, não tô tendo febre, nada, e tô tendo só a falta de ar, possivelmente é só um sintoma da gestação mesmo. Algumas mulheres acabam tendo mais falta de ar também se estão com o líquido amniótico aumentado, que é o polidrâmino. Às vezes esse líquido está no volume muito aumentado e não é o tamanho do bebê que está fazendo tanta compressão, mas o volume de líquido que está aumentado. Então, é bom também dar uma olhada se o líquido amniótico está normal. Tá. Salto alto, pode ou não pode? Pode, desde que você aguente, amiga. Não é proibido,
pode gerar mais cansaço nas pernas, mais inchaço, né, por essa sobrecarga, vai doer, mas não tem contraindicação. A única coisa é que, como eu falei, nosso equilíbrio fica mais prejudicado durante a gestação. Então, usar um salto, às vezes, vai ser mais difícil você se equilibrar nele, assim como pode também sobrecarregar a nossa lombar, porque quando a gente usa salto, a bunda empina, né? Fato. E aí a gente acaba sobrecarregando a lombar, que é a região que a gente tem já a lordose normal. Na gestação, isso se forma uma hiperlordose, porque a coluna vai fazendo um S ali para se adaptar à barriga que pende para frente. E aí o salto alto pode dificultar mais ainda essa postura. Tá. Aí aqui a Camila falou: estou de 28 semanas e sinto a minha barriga na parte inferior endurecer muito. Muitas vezes parece uma cãibra e incomoda demais. Isso é normal? Nessa idade gestacional, a gente já tem bastante contração de treinamento, né? As contrações de treinamento começam a ficar mais frequentes no terceiro trimestre. E desde que sejam contrações indolores, a barriga fica dura e não dói. É só assim, eu sinto essa pressão, eu sinto, às vezes, até uma falta de ar na hora que vem essa contração, uma sensação meio de borboleta no estômago, assim. Tudo isso é normal de sentir junto com a contração de treinamento, mas não pode doer. Se essa barriga fica dura e tem cólica junto, tipo cólica, dor lombar junto com essa barriga dura, aí não é normal. Aí a gente tem que investigar, de repente, uma infecção urinária que causa algumas contrações com dor prematura, assim. Ela falou que é isso mesmo. Aí, tá, engraçado que duas pessoas falaram ao mesmo tempo, uma aqui no Instagram, outra no YouTube. A Simone falou: meninas, não esqueçam de preparar uma live sobre diabetes gestacional, por favor, muitas dúvidas. E aí a Camila falou: ter diabetes gestacional impede parto normal? Então vamos ver se a gente consegue até adiantar essa live da diabetes gestacional, né? Porque foram dois pedidos aí ao mesmo tempo, já tinham um pedido também numa outra live. Tudo que vocês estão pedindo de temas eu tô anotando, tá, gente? Pra gente poder preparar uma live para tirar bastante dúvidas aí e ajudar todo mundo. Mas eu acho que as dúvidas em relação ao tema de hoje, que é o pode, não pode na gestação, acabaram. Eu acho que eu não sei se na live passada eu consegui ler todas as perguntas, que a gente teve bastante. Mas qualquer coisa, você pode fazer a sua pergunta lá no Instagram, né, no post da live de hoje, que depois a Thaís pode passar lá para responder. E aí, tá, aproveita para convidar o pessoal para o nosso grupo do Telegram. Isso mesmo. Deixa eu só ler aqui que eu vi alguma coisa. Falem sobre... Vejo que é bem comum, um pouco falado, sobre o descolamento, né? Que alguém tinha comentado aqui. Eu também coloquei aqui, anotei para a gente fazer uma live sobre isso. Bacana. E é isso aí, ele falou sobre o grupo do Telegram, é um canal que a gente tem lá, que chama Gestar, Parir, Maternar, Comadre. É um canal onde eu falo especificamente de gestação, parto, pós-parto, amamentação, e vou postando para vocês conteúdo a mais. Quando a gente termina a live aqui, eu mando alguma coisa a mais do que a gente comentou aqui, né, para vocês também terem mais material para ler, para pesquisar, enfim. Vou compartilhando coisas do meu dia a dia, quando eu vou atender parto, posto lá, faço o relato do parto, mando uma fotinho. Então, é um grupo bem gostoso. Só eu que posto, mas se vocês quiserem interagir, perguntar alguma coisa, aí a gente pede para vocês perguntarem no Insta da Comadre e a gente responde lá no Telegram para vocês, tá? Para quem quiser acessar, o link está na bio aqui do Insta da Comadre. Então, a gente pode se ver lá no canal do Telegram. Legal. Entrou um amigo aqui, ele mandou um olha aí, prima, o Marco, deixa eu só mandar um beijo para ele, que faz muito tempo que a gente não se fala. Aí pediram aqui também para a gente incluir nas lives sobre gestação gemelar, tá anotado aqui, Denise. Então Legal. é isso, gente. Ela falou que não acha muitos conteúdos. Só para a gente dar uma palhinha para quem perguntou do diabetes gestacional, não é impeditivo de parto normal, tá? Parto é super possível, mesmo com diabetes gestacional, precisa só de um acompanhamento legal, né? Isso vai precisar mesmo, mas a via de parto não muda, independente
diabetes, hipertensão. Se tiver tudo controlado, for um diabetes gestacional acompanhado com dieta, inclusive pode às vezes até ser um parto natural, super lindo, então não tem nenhuma restrição. Legal. Ah, então acho que é isso, tá? A nossa live hoje rendeu bastante perguntas, foi super legal, foi super importante. Então, obrigada. Amanhã a gente está aqui de volta. Deixa eu conferir aqui qual vai ser o tema de amanhã para a gente poder. A gente vai falar, que eu até esqueço. Vamos ver. Lá no Telegram. Nossa, esqueci completamente o tema. Mas aí eu lembrei. Tá. Esse meu amigo Marco, ele perguntou se você é a esposa do Lelis. Sou! Ele falou, eu acho que é. Sim, ele conhece meu marido de onde? Marco, responde daí de onde você conhece. Ele é advogado, mas ele é da Moca, da Zona Leste, talvez seja. Não sei. Sim, sou esposa do Lelis. Para quem estiver precisando de arrumar o carro, meu marido é mecânico, ó, eu fazendo jabá. Aproveita. Marco, se for de lá que você conhece, meu marido fala se ele não é um bom mecânico. Então, bora levar ele falou, coincidência, super amigo meu, jogo bola comigo de quinta-feira. Então tá bom, você é amigo de futebol. A gente adora. Só digo que eu tô adorando a quarentena, viu, Marco? Viu? Acabou o futebol. Ele falou que ele é do Sambaê. Não, então eu já devo ter ido. Então aí ele gosta, aí ela gosta. Já devo ter visto o Marco nas feijoadas do Sambaê, né? Então, tá tranquilo então. Amanhã a gente vai falar sobre aborto espontâneo. Então, outro tema que é bem interessante, gera muita dúvida, então bora preparar as perguntas de vocês aí, e a gente está aqui para responder amanhã no mesmo horário, 11h30, para falar sobre aborto espontâneo. Exatamente. Então é isso, tá? Muito obrigada por mais essa live, foi sensacional, tá sendo um prazer estar dividindo esses momentos com você. Eu que agradeço, Li. Obrigada a todo mundo que está no Insta acompanhando. Obrigada, galera do YouTube. E amanhã estamos de volta para falar de aborto espontâneo. Beijão. Beijo, gente. Tchau, beijo. Tchau, Marco. Tchau, Marco.